No Brasil, aproximadamente 1 a cada 4 pessoas conta com algum tipo de deficiência, que pode ser visual, auditiva, motora ou até mesmo intelectual, mental. De acordo com o censo de 2010 realizado pelo IBGE, isso corresponde a cerca de 45 milhões e meio de pessoas no país. Homens e mulheres, crianças, idosos, cidadãos em diversas faixas etárias que, apesar dos obstáculos, buscam seguir suas vidas. No trânsito, isso não é diferente. Afinal de contas, esses 40 e poucos milhões não vivem escondidos em casa. Estão nas ruas, atravessando faixas, conduzindo veículos, interagindo com o sistema viário, que em boa parte das vezes acaba sendo um tanto hostil para com o diferente. Eu sou de Campina das Missões, vim para Porto Alegre em 1970 para o Instituto Santa Luzia com a finalidade de aprender a estudar e ter o direito de ser alguém. Bruno é cego desde a infância. Quando tinha 11 anos de idade, percorreu mais de 400 quilômetros em deslocamento de Campinas das Missões, na fronteira com a Argentina, para a capital gaúcha. Diariamente, Bruno se desloca da Avenida Farrapos, onde mora, até as proximidades do mercado público, no centro da cidade, para vender Mega-Sena. No trajeto, acaba enfrentando a insensibilidade do trânsito, das acelerações, das buzinas, da pressa e, consequentemente, da falta de consideração com o próximo. Às vezes as pessoas procuram até atrapalhar, por exemplo, especialmente motoqueiro. Para que acelerar a moto daquele jeito como eles fazem hoje em dia? Porto Alegre é uma cidade onde o número de veículos aumenta a cada dia, né? Nós temos uma média de mais de um veículo por cada 2 habitantes. E isso transforma numa agitação muito grande, né? Altair também vive o drama do trânsito convulsivo em Porto Alegre. Assim como Bruno, é cego. Por volta dos 10, 11 anos de idade, enxergava de forma limitada. Depois veio a perda total da visão devido a complicações genéticas. Com o passar do tempo, precisou se adaptar à nova realidade, redobrando a atenção por causa das barreiras que dificultam a locomoção em um espaço desigual. A gente presta muita atenção em cada detalhe, às vezes um rebaixo, um degrau, muitas vezes um buraco acaba sendo o ponto de referência, porque ele fica ali tanto tempo, a gente acostuma com ele. Quando ele é consertado, a gente até se atrapalha. Este é o trânsito com o qual Bruno e Altair se deparam todos os dias. Neste momento, nós estamos diante de uma avenida muito movimentada de Porto Alegre, com faixa de segurança. Mas o que fazer quando não podemos enxergá-la? Com base nos sons que nós ouvimos, seria prudente atravessar? É neste trânsito sem verde, amarelo, vermelho, placas, imagens dos mais diversos tipos que deficientes visuais acabam dependendo consideravelmente da audição, na maioria das vezes prejudicada pela confusão de estímulos sonoros ao redor. Vocês devem estar ouvindo aqui, quase do meu lado, um som em altíssimo volume. Isso se encontra em quase todas as ruas de Porto Alegre. Coloquem-se no lugar de um deficiente visual, tenho absoluta certeza que 99% dos que poderão acompanhar essa entrevista não andariam na rua se fossem cegos. Todos são iguais perante a lei, diz a Constituição Federal, que também garante o direito de ir e vir para todos que tenham ou não deficiência, uma garantia que tropeça diariamente em vários cantos do país. Diante de uma série de contradições entre o ideal da legislação e a realidade, percebe-se a necessidade de uma contínua construção de conhecimento, articulação de ideias que contribuam para que esses conflitos sejam resolvidos ou, pelo menos, minimizados. O Ministério Público Gaúcho foi palco no mês de maio do Seminário Gaúcho de Acessibilidade na Mobilidade Urbana. Foram 2 dias de debate sobre diversos temas que giram em torno dos direitos da pessoa com deficiência. Dentro dos programas do Ministério das Cidades, a questão de acessibilidade
no sistema de mobilidade urbana tem sido trabalhada no sentido de priorizar esses tipos, essas modalidades de deslocamento, seja através do transporte não motorizado, bicicletas e até o próprio andar a pé. Apesar do próprio poder público considerar emergencial o cumprimento da legislação quanto à acessibilidade, quando o assunto é investimento, o que era importante parece acabar em segundo plano. Sim, a acessibilidade, enquanto um componente de todas as obras que o governo tem apoiado, passa a ter uma velocidade de implementação um pouco menor do que vinha tendo, especialmente por conta dos próprios PACs, Programas de Aceleração do Crescimento de Mobilidade Urbana. Então, com o COST, a velocidade de implantação, naturalmente, ela é reduzida e os objetivos que ainda presentes nessas obras, nessas infraestruturas, que é o objetivo da acessibilidade, então, passam a se adequar, né, ao novo cronograma de obras dessas infraestruturas. Existe um número aproximadamente de quanto de redução? Existe um número maior, né, em torno de 30%, 40% até 50%. O simples fato de uma pessoa com deficiência não ter seus direitos usufruídos em quaisquer circunstâncias, da mesma forma que os demais, serve como base para discriminação. Entra aí até mesmo a recusa de uma adaptação razoável, provisória, paliativa. Invisibilidade da pessoa com deficiência na questão do planejamento. A gente está sempre correndo atrás de adaptações. Nunca se pensa no desenho universal, né? Portinho perdeu o movimento das pernas em um acidente de carro quando era criança. Hoje, em uma cadeira de rodas, milita pelos direitos das pessoas com deficiência em uma entidade esportiva, a RS Paradesporto. Ele acredita que a mobilização social é uma das ferramentas mais eficientes para que o poder público atente para a necessidade de cumprir a legislação. A gente depende muito das associações, dos conselhos de pessoa com deficiência, e de cada pessoa com deficiência levar sua demanda ao poder público, levar sua demanda às empresas, aos comerciantes que não têm a sua loja adaptada. A gente depende muito dessa cobrança diária, né? Será o caminho por um trânsito de acessibilidade plena, mais uma estrada sem fim, enquanto por um lado existe a ineficiência das autoridades, do outro falta a boa vontade de quem acaba sendo favorecido nesse sistema. E às vezes é saindo da zona de conforto que o desejo de mudança acaba se propagando, como é o caso deste senhor de 45 anos de idade. Ele sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico que comprometeu temporariamente a mobilidade de sua perna. Com certeza, tive que me acostumar, que eu não era acostumado, se me andei de carro, de moto, agora tenho que me acostumar a andar de ônibus. E como tem sido essa experiência? O senhor havia enfrentado dificuldades antes? Não, mas agora está enfrentando bastante dificuldade, tem bastante dificuldade. Por exemplo? Para atravessar a sinaleira, demora muito, pegar o ônibus muito lotado também. Então, péssima a situação, péssima. E como fica a sua relação com motoristas, motociclistas, no trânsito cotidianamente com as dificuldades que o senhor tem agora? Os motoboys não respeitam, eles vêm tocando a moto, a gente cuidar, eles passam por cima. E os motoristas tem uns que respeitam, outros não. E assim tem que levar, uns respeitam, outros não, né? É assim que é a vida, tem que levar, tem que viver, né? Todos são iguais perante a lei. Quem são todos? Os que contam com perfeitas condições de saúde, os que conseguem obter vantagens em detrimento das dificuldades dos demais? Enquanto a sociedade como um todo se privar de responder a essas questões, aproximadamente 45 milhões de brasileiros seguirão dia a dia, por suas próprias forças, uma maneira de sobreviver ao trânsito de quem caminha, vê, escuta com a dita perfeição.